Não me procure mais, ela escreveu, achando que eu ia largar a obra que eu estava tocando na Gleba Palhano para ir atrás dela chorando e implorando por uma segunda chance. Só que a Patrícia esqueceu um detalhe importante. Eu tenho 45 anos e já passei da idade de acreditar em ameaça de quem só quer ser bajulada. Eu não liguei de volta, não mandei áudio e não fiz escândalo. Eu apenas respondi que as malas dela estariam na rua antes do pôr do sol. Enquanto eu observo o movimento aqui na rua agora, eu vejo que ela finalmente entendeu que, dessa vez, o teste dela deu errado e o prêmio que ela ganhou foi a própria solidão. Meu nome é Ricardo, sou arquiteto aqui em Londrina e enquanto eu dirijo por essas avenidas que eu conheço tão bem, essa história não sai da minha cabeça. Engraçado como a gente se acostuma com o peso das coisas até que um dia resolve soltar tudo de uma vez. Antes de eu te contar como foi que eu coloquei cada bolsa dela na calçada e troquei o segredo da porta, me diz uma coisa: de qual cidade você está ouvindo essa conversa hoje? Muita gente de vários cantos do Brasil acompanha essas minhas viagens e eu gosto de saber quem está aqui fazendo companhia no banco do passageiro. Se você gosta de histórias reais, de gente como a gente, já deixa o seu gostei e se inscreve aí, porque ajuda muito o canal. Eu e a Patrícia estávamos juntos há 5 anos. No começo, tudo era uma maravilha, aquela fase de descoberta que todo mundo conhece. Mas, com o tempo, ela começou a desenvolver um hábito que foi me cansando aos poucos. Ela vivia de testes. Sabe aquela pessoa que termina o namoro só para ver se você vai correr atrás? Que some o dia inteiro sem dar notícia só para ver se você vai ficar preocupado e mandar 1000 mensagens? Pois é, a Patrícia era assim. Ela dizia que precisava de provas constantes de que eu a amava, como se os 5 anos de dedicação, a casa que a gente dividia e os planos para o futuro não valessem de nada. Naquela tarde, eu estava lá na gleba, acompanhando a concretagem de uma laje. Era um dia comum, sem nada de especial. O sol de Londrina estava forte e eu estava focado no trabalho, conferindo os níveis e conversando com os mestres de obra. Foi quando o celular vibrou no bolso da calça. Eu achei que era algum fornecedor ou algum cliente querendo tirar dúvidas sobre a planta, mas era ela. A mensagem dizia exatamente aquilo. Encontrei alguém que me valoriza de verdade, alguém que não é frio como você. Acabou, Ricardo. Não me procure mais. Vou seguir minha vida com quem sabe cuidar de uma mulher. Eu li aquela frase e pela primeira vez em muito tempo, eu não senti aquele aperto no peito. Eu não senti o chão sumir. O que eu senti foi uma paz tão grande, um alívio tão absurdo, que eu cheguei a sorrir sozinho no meio do canteiro de obras. Eu sabia que aquilo era mentira. Eu sabia que não tinha outro homem nenhum. Era só mais um dos testes dela, a cartada final para me deixar inseguro, para me fazer sair correndo, pedir desculpas por ser frio e prometer que ia mudar. Mas ela errou o cálculo. Ela esqueceu que o elástico, de tanto ser puxado, uma hora perde a força, ou simplesmente arrebenta. Eu nem pensei muito. Digitei a resposta ali mesmo, com a poeira da obra cobrindo a tela do telefone. Tudo bem, Patrícia. Desejo sorte no seu novo caminho. Suas malas estarão na calçada às 18 horas. Não entre em casa, porque o chaveiro já está indo trocar a fechadura. Se não buscar hoje, o que sobrar eu vou doar ou jogar fora. Guardei o celular e voltei a trabalhar. Os funcionários até me olharam estranho, porque eu comecei a assobiar enquanto conferia os materiais. Era a sensação de que um peso de 100 quilos tinha saído das minhas costas. Quando deu umas 17 horas, eu entrei no meu carro e comecei a dirigir de volta para casa. Eu moro em um bairro tranquilo aqui de Londrina, daqueles onde todo mundo se conhece de vista. Durante o trajeto, passando pela Avenida Maringá, eu via as pessoas saindo do trabalho, o comércio fechando, e pensava em como a vida é simples quando a gente para de aceitar o drama dos outros. O celular não parava de vibrar no console central. Eram chamadas perdidas, uma atrás da outra. 10, 15, 20 chamadas. Depois começaram a vir os áudios. Eu não ouvi nenhum. Eu sabia o teor de cada um deles. Começariam com xingamentos, passariam pelo vitimismo e terminariam em choro.
Eu já conhecia o roteiro, só que dessa vez eu tinha decidido mudar o final. Cheguei em casa e a primeira coisa que fiz foi ligar para o seu João, um chaveiro que trabalha comigo há anos nas obras. Expliquei que precisava trocar o segredo da porta principal imediatamente. Ele disse que em 15 minutos estaria lá. Enquanto ele não chegava, eu entrei no quarto que eu dividia com ela. Olhei para aquele armário lotado de roupas de marca, de sapatos que ela comprava e mal usava, de cremes que custavam uma fortuna. Comecei a pegar as malas de viagem que ficavam guardadas no maleiro. Eu não fiz com raiva, eu fiz com método. Fui abrindo as gavetas e jogando tudo lá dentro. As blusas, as calças, as lingeries, os vestidos. Eu não dobrei nada com cuidado, mas também não rasguei nada. Só estava devolvendo o que era dela. Enquanto eu esvaziava o banheiro, pegando aqueles perfumes e maquiagens que ficavam espalhados pela pia, o seu João chegou. Ele trocou a fechadura em silêncio. Acho que ele percebeu pelo meu rosto que o assunto era sério. Eu paguei o serviço, agradeci e ele foi embora. Agora eu estava trancado na minha própria casa e a única coisa que restava dela ali dentro eram as malas que eu tinha acabado de fechar. Eram 4 malas grandes e mais algumas sacolas de lona que eu encontrei na despensa. Faltavam 10 minutos para as 18 horas. Eu peguei a primeira mala e levei até a calçada. O sol já estava começando a baixar, deixando aquele céu alaranjado que a gente tem por aqui. Coloquei a primeira, a segunda, a terceira. As pessoas que passavam na rua olhavam com curiosidade, mas eu não estava nem aí. Eu estava focado em cumprir o que eu tinha dito. Por último, peguei as sacolas com os sapatos e os produtos de beleza. Coloquei tudo ali, empilhado, perto do portão, mas do lado de fora. Voltei para dentro, fechei o portão e me sentei na varanda com um copo de água. Fiquei ali, no escuro, apenas observando pela fresta do muro. Eu sabia que ela não ia demorar. E eu estava certo. Exatamente às 18 horas e 5 minutos, o carro dela apontou na esquina. Ela veio em alta velocidade e freou bruscamente bem na frente das malas. Eu vi quando ela desceu do carro. Ela não estava com cara de quem tinha encontrado o amor da vida dela. Ela estava com cara de quem tinha perdido o chão. A Patrícia olhou para as malas na calçada e depois olhou para a casa. Ela tentou abrir o portão eletrônico com o controle dela, mas eu tinha desativado o motor. Ela começou a esmurrar o portão, gritando meu nome. Ricardo, abre essa porta agora! Que palhaçada é essa? Você enlouqueceu? Tira essas coisas da rua! Eu não respondi. Continuei sentado ali, na minha poltrona, respirando fundo. O silêncio da casa era algo que eu não sentia há muito tempo. Era um silêncio que preenchia os espaços onde antes só tinha cobrança e reclamação. Ela começou a ligar para o meu celular de novo. Eu atendi, mas não falei nada. Só fiquei ouvindo. Ricardo, pelo amor de Deus, abre aqui. Era brincadeira, você sabe que eu te amo. Eu só mandei aquela mensagem porque você estava tão distante, eu queria te testar, queria que você demonstrasse que se importa comigo. Não existe homem nenhum, eu inventei tudo. Ricardo, fala comigo. A voz dela estava embargada, alternando entre a fúria e o desespero. Eu respirei fundo e com a voz mais calma do mundo eu disse: Patrícia, eu sei que era brincadeira. Eu sei que não tem ninguém. Mas o problema é exatamente esse. Eu cansei de ser testado. Eu não sou um laboratório. Eu sou um homem de 45 anos que só queria a paz. Você disse que acabou, e eu aceitei. Pega suas coisas e vá embora. A partir de hoje, a gente não tem mais nada para conversar. Ela começou a gritar mais alto, atraindo a atenção dos vizinhos. Ela dizia que eu não podia fazer aquilo, que a casa também era dela por direito, que ela ia chamar a polícia. Eu disse para ela ficar à vontade, que os documentos da casa estavam todos no meu nome, que eu tinha comprado o imóvel muito antes de conhecer ela e que não havia nenhum contrato de união estável que desse a ela o direito de invadir a minha propriedade depois de ter terminado comigo por escrito. O clima na frente da casa estava ficando pesado.
Ela chutava as próprias malas, jogava sacolas no chão, espalhando alguns sapatos pela calçada. Parecia uma criança tendo um ataque de birra porque não conseguia o brinquedo que queria. E foi olhando aquela cena que eu tive a certeza absoluta de que tinha tomado a decisão certa. Como pude aguentar 5 anos de alguém tão instável? Como eu permiti que o meu descanso fosse interrompido tantas vezes por esses teatros? Depois de uns 20 minutos de escândalo, vendo que eu não ia abrir a porta e que os vizinhos já estavam saindo no portão para ver o que estava acontecendo, ela começou a recolher as coisas e jogar dentro do porta-malas de qualquer jeito. Ela chorava alto, mas era um choro de raiva, de quem tinha perdido o controle da situação. Ela entrou no carro, deu uma arrancada que fez os pneus cantarem no asfalto e sumiu da minha vista. Eu pensei que o pesadelo tinha acabado ali, mas eu estava muito enganado. A Patrícia não era mulher de aceitar uma derrota de forma tão limpa. Cerca de 2 horas depois, quando eu já estava tentando preparar algo para comer, o meu interfone tocou. Eu achei que fosse ela voltando para mais um round, mas quando olhei na câmera, vi que era o irmão dela, o Marcos, junto com o pai dela. O Marcos sempre foi um cara gente boa, a gente se dava bem, mas ele estava com uma cara de preocupação que me deixou em alerta. Eu atendi o interfone e ele disse: "Ricardo, abre aqui, por favor. A gente precisa conversar. A Patrícia chegou em casa num estado deplorável. Ela está dizendo coisas horríveis e o meu pai está passando mal com essa situação." Eu hesitei por um momento, mas por respeito ao pai dela, que sempre foi um senhor muito correto comigo, eu abri o portão social. Eles entraram na sala e o clima era de velório. O pai dela se sentou no sofá, segurando a cabeça com as mãos. O Marcos olhou para mim e disse: "Cara, o que aconteceu? Ela disse que você agrediu ela, que jogou ela para fora de casa sem motivo nenhum, que humilhou ela na frente de todo mundo." Eu respirei fundo, peguei o meu celular e mostrei a mensagem que ela tinha enviado à tarde. Mostrei também a minha resposta. "Marcos, olha aqui. Ela terminou comigo. Ela disse que tinha outro homem. Eu só aceitei a decisão dela. Onde está a agressão nisso? Eu só não quero mais ela dentro da minha casa fazendo esses jogos." O Marcos leu a mensagem e passou o celular para o pai dele. O velho leu com dificuldade, por causa da vista cansada, e deu um suspiro longo. Ele olhou para o filho e disse: "Eu falei, Marcos. Eu falei que a Patrícia ia acabar perdendo o homem da vida dela com essas maluquices. Ela faz isso desde pequena. Acha que o mundo tem que girar em torno das vontades dela." Depois, ele olhou para mim com os olhos marejados e disse: "Ricardo, meu filho, eu te peço desculpas em nome da minha filha. Eu sei que você é um homem de bem, mas ela me contou uma coisa agora, antes de eu sair de casa, que me deixou sem sono." Eu perguntei o que era, já esperando mais uma mentira daquelas bem grandes. O pai dela hesitou, olhou para o Marcos e depois soltou a bomba. "Ela disse que está grávida, Ricardo. Ela disse que descobriu hoje de manhã e que aquela mensagem de término foi um desespero porque ela estava com medo da sua reação, com medo de você não querer o filho." Naquele momento, o silêncio na sala foi total. Eu olhei para os dois e senti uma mistura de nojo e pena. Eu sabia que aquilo era impossível. Nós não tínhamos relações há mais de 1 mês, justamente por causa das brigas constantes e do distanciamento que ela mesma tinha criado. Além disso, a Patrícia tinha feito uma cirurgia de laqueadura anos atrás, antes mesmo de me conhecer, porque ela sempre disse que não queria ser mãe. Eu dei um sorriso triste e olhei para o senhor na minha frente. "Seu Wilson, eu sinto muito dizer isso ao senhor, mas a Patrícia está mentindo de novo. O senhor sabe da cirurgia dela, e o senhor sabe que nós nem estávamos mais funcionando como um casal." O Marcos arregalou os olhos, parecendo que tinha acabado de levar um soco. Ele não sabia da cirurgia da irmã. A Patrícia tinha mentido até para a própria família, usando uma gravidez inexistente para tentar me forçar a aceitá-la de volta. O pai dela se levantou, visivelmente envergonhado. Ele não disse mais nada, apenas apertou a minha mão e caminhou em direção à porta.
O Marcos me deu um tapinha no ombro e murmurou um "desculpa, cara". Eles saíram e eu tranquei a porta novamente. Eu achei que aquela seria a última cartada dela, o último suspiro de uma manipuladora acuada. Mas eu não conhecia o tamanho do rancor de uma mulher que perde o jogo que ela mesma criou. A noite caiu de vez sobre Londrina, e eu fiquei ali, no escuro, ouvindo o som da cidade lá fora. Eu sabia que a partir do dia seguinte a minha vida seria outra. Eu sabia que haveria fofocas, que haveria julgamentos de quem só ouve um lado da história, mas nada disso importava mais. O que importava era que pela primeira vez em 5 anos eu ia conseguir dormir sem medo de acordar com uma nova crise ou um novo teste de fidelidade. Mas o que eu não esperava era que na manhã seguinte, quando eu chegasse na obra na Gleba Palhano, a polícia estaria me esperando com uma intimação. A Patrícia tinha ido além de uma mentira para a família. Ela tinha ido até a delegacia fazer uma denúncia que poderia destruir a minha carreira e a minha reputação em toda a cidade. Ela tinha decidido que, se eu não fosse dela, eu não seria de mais ninguém. Enquanto eu via a viatura parada ali, perto dos sacos de cimento, eu percebi que a verdadeira guerra estava apenas começando. E o que ela alegou naquela delegacia foi algo que eu jamais imaginei que um ser humano fosse capaz de inventar contra outro. Quando eu vi aqueles 2 policiais ali na entrada da obra, com a viatura estacionada bem na frente da calçada onde os caminhões descarregam, eu senti um frio na espinha que não tinha nada a ver com o medo de ter feito algo errado. Era o frio de perceber que a loucura da Patrícia tinha escalado para um nível que eu não imaginei que ela teria coragem de tocar. O sargento se aproximou, um homem de uns 50 anos, com um rosto cansado de quem já viu de tudo nessa vida, e perguntou se eu era o Ricardo. Eu confirmei, limpei o suor da testa e ele me entregou um papel. Ele disse que havia uma denúncia de agressão física e danos materiais contra mim, registrada poucas horas antes na delegacia da mulher. Eu li aquele documento e a sensação era de que eu estava lendo uma obra de ficção de péssima qualidade. A Patrícia alegou que, quando chegou em casa para conversarmos, eu a recebi com empurrões, que a joguei no chão e que, tomado por um ataque de fúria, comecei a chutar as malas dela e a quebrar seus perfumes caros e maquiagens. Ela disse que tinha marcas nos braços e que temia pela própria vida. O sargento me olhou de um jeito neutro e disse que eu precisava acompanhar eles até a delegacia para prestar esclarecimentos. Eu não resisti. Não gritei e nem fiz cena. Apenas pedi para avisar meu mestre de obras, peguei minha chave e entrei no meu carro, seguindo a viatura pelas ruas de Londrina. Enquanto eu dirigia em direção à delegacia, vendo as árvores da Avenida Higienópolis passando pela janela, eu comecei a me acalmar. Aos 45 anos, a gente aprende que a verdade não precisa de gritos, ela só precisa de provas. E a Patrícia, na pressa de me destruir, tinha esquecido de um detalhe fundamental. Eu sou um homem prevenido por profissão. Como arquiteto, eu projeto casas com segurança, e a minha própria casa é um bunker de câmeras. Eu tenho câmeras no portão, na garagem e até na varanda onde eu estava sentado tomando minha água enquanto ela fazia o show dela. Chegando na delegacia, o ambiente era aquele que a gente vê em filme, mas com um peso de realidade que incomoda. Vi a Patrícia sentada num banco de madeira, com um lenço no rosto, e o irmão, o Marcos, ao lado dela. Quando ela me viu entrar, soltou um soluço alto, forçando um choro que eu sabia que era falso. O Marcos me olhou com uma cara de decepção profunda, mas eu não desviei o olhar. Fui levado para uma sala pequena, onde uma delegada me esperava. Ela foi direta ao ponto. Leu as acusações e perguntou o que eu tinha a dizer. Eu respirei fundo e disse apenas uma frase. Delegada, eu tenho as imagens de tudo, com áudio e em alta definição. Abri o aplicativo de segurança no meu celular, conectei no servidor da minha casa e coloquei o vídeo do momento exato em que a Patrícia chegou. Nós assistimos juntos, em silêncio. No vídeo, ficava claro que eu nem sequer cheguei perto dela. O portão ficou fechado o tempo todo.
As imagens mostravam ela chutando as próprias malas, jogando as sacolas no asfalto e quebrando seus próprios pertences num ataque de raiva porque eu não abria a porta. O áudio captou cada grito dela dizendo que ia me destruir, cada ameaça de que eu ia me arrepender de ter nascido. A delegada assistiu ao vídeo 2 vezes. Depois, ela olhou para mim e perguntou sobre as marcas nos braços que a Patrícia apresentava. Eu mostrei a parte do vídeo onde ela mesma se batia contra o portão de ferro, tentando forçar a entrada. Era uma cena patética, mas extremamente esclarecedora. Ali, naquele momento, a máscara caiu de uma vez por todas. A delegada pediu que eu aguardasse lá fora e chamou a Patrícia e o Marcos. Eu não sei exatamente o que foi dito lá dentro, mas o silêncio que se seguiu no corredor foi ensurdecedor. Uns 10 minutos depois, o Marcos saiu da sala. Ele estava pálido. Ele caminhou até mim, parou na minha frente e não conseguiu dizer nada por um bom tempo. Depois, com a voz falha, ele disse: "Ricardo, eu não tenho onde enfiar a minha cara. Eu nunca imaginei que a minha irmã fosse capaz de algo assim. Ela jurou pelo meu pai que você tinha batido nela." Eu apenas coloquei a mão no ombro dele e disse que sabia que ele só estava tentando proteger a família, mas que a Patrícia precisava de ajuda profissional e não de cúmplices. A delegada saiu em seguida e informou que a queixa seria retirada, mas que ela ia encaminhar o caso para uma investigação de denunciação caluniosa. A Patrícia saiu logo atrás, sem olhar para ninguém, com o rosto escondido. Ela percebeu que o jogo tinha acabado e que desta vez não havia como testar o meu limite, porque eu tinha ultrapassado a fronteira de onde não se volta mais. Eu saí da delegacia e o sol de Londrina já estava no alto, marcando o meio do dia. Eu sentia uma fome que não sentia há muito tempo, uma fome de vida nova. Mas as coisas em cidade do tamanho de Londrina correm rápido. Em poucos dias, a história já tinha se espalhado pelos nossos círculos de amizade. Alguns amigos em comum, que só tinham ouvido a versão dela no começo, começaram a me mandar mensagens pedindo desculpas. Eu não respondi à maioria. Aprendi que, nessas horas, a gente descobre quem realmente conhece o nosso caráter e quem só está interessado no fofoca do momento. Eu me foquei no meu trabalho, nas minhas obras e em recuperar o silêncio da minha casa. A Patrícia tentou uma última cartada. Cerca de 2 semanas depois de tudo, recebi um e-mail longo dela. Não tinha mais gritos nem ameaças. Era um texto melancólico, dizendo que ela estava doente, que agiu por impulso porque não suportava a ideia de me perder. Ela dizia que tinha se internado em uma clínica para tratar o emocional e que o único desejo dela era que eu fosse visitá-la para que tivéssemos um fechamento digno. Ela dizia que o teste da gravidez tinha sido um surto psicótico e que ela precisava do meu perdão para se curar. Eu li aquele e-mail sentado na minha varanda, a mesma onde eu vi ela chutando as malas. Pensei por uns 5 minutos. Antigamente, o Ricardo de 40 anos teria ficado com pena, teria acreditado que o amor pode curar tudo e teria ido até lá. Mas o Ricardo de 45 anos, que já tinha visto a viatura da polícia na porta do seu trabalho, sabia que aquilo era apenas mais uma variação do mesmo tema. Era o teste da piedade. Ela queria me puxar de volta para o furacão dela, usando a minha bondade como isca. Eu não respondi o e-mail. Eu fiz algo muito mais eficiente. Encaminhei o texto para o advogado que eu tinha contratado para cuidar do processo de denunciação caluniosa e bloqueei o endereço de e-mail dela. Apaguei o número, limpei as redes sociais e decidi que a Patrícia agora era apenas um fantasma na minha biografia. Uma lição cara, mas necessária, sobre os limites da paciência humana. O tempo foi passando e as coisas foram se assentando. O processo seguiu o trâmite legal e, por ser ré primária e ter alegado problemas psicológicos, ela acabou fazendo um acordo de prestação de serviços à comunidade. Fiquei sabendo pelo Marcos que ela acabou se mudando de Londrina para morar com uma tia no interior de São Paulo. Acho que o peso de ser conhecida na cidade como a mulher que forjou uma agressão ficou grande demais para ela carregar. O pai dela, o seu Wilson, me ligou uma vez para se despedir e dizer que estava triste com tudo,
mas que entendia perfeitamente a minha posição. Foi a última vez que falei com alguém daquela família. Hoje, enquanto eu dirijo aqui perto do Lago Igapó, vendo o reflexo das luzes na água e sentindo a brisa fresca entrar pela janela do carro, eu sinto uma gratidão enorme por ter tido a coragem de dizer aquele primeiro não. Às vezes, a gente acha que ser forte é aguentar tudo, é perdoar o imperdoável e continuar tentando salvar quem não quer ser salvo. Mas a verdade é que a maior força de um homem está em saber a hora de fechar o portão e trocar a fechadura. A minha casa hoje é silenciosa, mas não é uma casa vazia. Ela está cheia de paz. Eu voltei a ler meus livros, a cozinhar minhas receitas favoritas sem ninguém reclamar do cheiro do tempero e a dormir o sono dos justos. Aos 45 anos, eu descobri que a solidão é muito melhor do que uma companhia que te testa o tempo todo. O amor de verdade não precisa de armadilhas, não precisa de jogos mentais e, definitivamente, não precisa de ameaças de término para se provar real. Se você está passando por algo parecido, se sente que está sendo testado ou manipulado por alguém que diz que te ama, escuta o que eu vou te dizer. Não tenha medo de deixar as malas na calçada. O escândalo passa, a fofoca acaba e a justiça, de um jeito ou de outro, acaba aparecendo. O que não volta é o tempo que você perde tentando decifrar os enigmas de uma pessoa que só quer te controlar. Valorize a sua paz, porque ela é o seu bem mais precioso. Eu estou chegando agora no meu destino, mas a nossa conversa não precisa terminar aqui. Eu queria muito saber se você já passou por algo assim, ou se conhece alguém que viveu um relacionamento baseado nesses testes de amor que só servem para destruir a gente por dentro. Comenta aqui embaixo, vamos conversar? Eu leio todos os comentários e gosto muito de ver como essas histórias tocam a vida de cada um de vocês. Se essa história te ajudou de alguma forma, não esquece de compartilhar com aquele amigo que talvez esteja precisando de um empurrão para recuperar a própria vida. A estrada continua, a vida segue, e desta vez eu sou o único dono do meu caminho. Obrigado por me fazer companhia em mais essa viagem aqui por Londrina. A gente se vê no próximo trajeto, com mais uma história para contar. Fiquem todos com Deus e até a próxima.